quero ler a palavra que está em 1 Reis 19. 1 Reis 19, 19 ao 21. Quero ler esse texto com vocês nesta noite. Então Elias saiu de lá e encontrou seu filho Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E então ele disse: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai, na minha mãe. Então disse Elias, vai, irei contigo, mas volte. Respondeu Elias: lembre-se do que eu fiz com você, então volte. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Quando eu estava meditando nesse texto, eu estava me lembrando que a música, ela traz história, a música tem perfume. Já perceberam isso? Que a música traz memórias. Eu estava me lembrando quando eu tinha 15 anos de idade, e eu comecei a trabalhar como estafeta, office boy. E era na época em que o cantor Roberto Carlos tinha lançado uma música chamada Guerra dos Meninos. E eu tinha que passar em frente a uma loja de discos chamada Discotil. E todas as vezes que eu passava lá estava cantando a música Guerra dos Meninos. Então quando eu ouço essa música, a cena vem toda a minha mente, eu vejo todo o cenário, eu vejo todo aquele lugar. Isso é comum. E é bom porque nem tudo que aconteceu com a gente é ruim, né? Quando eu olho a minha infância e minha adolescência, eu lembro que nem tudo foi ruim. Há muita coisa boa que aconteceu comigo na minha infância. A vida está cheia de lembranças boas. E eu tenho algumas para contar, algumas lembranças boas também. Por isso que Lamentações disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque Jeremias estava numa situação tão ruim que ele disse: eu vou sair do Instagram, eu não vou mais viver com notícia ruim não. Mas aí ele disse: eu vou revisitar o meu passado e trazer à memória as coisas boas que a minha vida me trouxe. Eu visito o passado naquilo que foi abençoador para a minha vida. Os textos da Bíblia ficam dizendo o tempo todo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está dizendo: olha, lá no passado eu estive com Abraão, eu estive com Jacó, e ele está dizendo: eu sou o mesmo Deus hoje, assim como eu estou com vocês de novo. Mas eu confesso uma coisa para vocês: nem todas as experiências que passamos foram boas, que eu passei foram boas. E quando eu olho lá atrás, eu vejo experiências ruins, difíceis. Me lembro daquela experiência com 14 anos de idade. Minha mãe era cristã, me levou para a igreja, mas meu pai, a família do meu pai era de alcoólatras. E eu lembro daquele dia que ele tentou bater na minha mãe, e eu tive que enfrentá-lo aos 14 anos. E eu vejo aquela cena quando ele olha para mim e diz: o que está acontecendo? Está acontecendo que agora eu sou grande também. Não sou tão grande como o senhor, meu pai é muito alto. Mas eu tive que enfrentá-lo naquele dia, porque ele queria agredir minha mãe. E eu agradeço a Deus, porque os anos se passaram, eu tive a oportunidade de conviver com meu pai, de pedirmos perdão um ao outro, de chorarmos juntos. Algumas das minhas histórias, das suas histórias, deixaram algumas feridas, deixaram algumas cicatrizes. Eu tenho aqui uma cicatriz no meu dedo, eu me lembro desse corte. Mas quando eu passo a mão, ele está assim, é uma pele diferente, não é uma pele normal. É uma pele diferente da outra pele. Mas não dói mais. É diferente da outra pele. Aqui já cicatrizou a dor.
Então eu não sinto mais dor quando eu olho para esse corte aqui, mas eu me lembro do corte. Assim com as nossas feridas, elas precisam ser cicatrizadas para que você lembre delas e a dor seja diminuída na sua vida. Mas eu reconheço que existem feridas que não foram cicatrizadas. Esse é o grande problema das nossas feridas. Feridas que nunca viraram cicatrizes e continuam doendo, continuam apertando e continuam determinando o comportamento, o seu comportamento hoje. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei da história de Elias e Eliseu. Porque esses dois homens viveram momentos de grandes rupturas na vida deles. A história de Elias e de Eliseu são de rupturas. Elias está no momento no Monte Carmelo. Ele está enfrentando um grande exército, muita gente. E ele ora e o fogo cai do céu. Pena que não tinha ninguém lá para filmar. Mas as pessoas estão dizendo, esse homem é muito poderoso, porque ele derrota os sacerdotes e o fogo cai. Aqui, alguns versículos, Elias está no deserto, no gibro, debaixo de uma sombra, debaixo de um arbusto, dizendo, eu vou tomar Rivotril hoje à noite. Eu estou fraco, eu estou doente, eu estou desanimado, eu quero morrer, a vida não vale nada. É uma ruptura. Lembra do final da vida de Elias? Ele está ali caminhando, de repente diz que veio um grande redemoinho e o levou num carro de fogo. E Eliseu dizendo, meu Deus, o que é isso? Será que disco voador que veio buscar o profeta? É muita ruptura na vida de Elias. De repente ele está na terra, de repente ele já está sendo levado por carros de cavaleiros de fogo. A vida de Eliseu também é desse jeito. A vida de Eliseu também é assim. E quando Eliseu começa a sua vida, o texto não fala nada sobre Eliseu. O texto não diz nada de onde ele vem. O texto não fala sobre a história de Eliseu. O texto simplesmente diz, ele era um agricultor. E ele tinha 12 parrilhas. Ele tinha arados. Ele era um homem rico. Ele tinha fazendas. Ele tinha muita coisa pela frente. E diz que ele estava usando a terra e trabalhando na sua terra. Mas de repente, Deus aparece na vida de Elias e diz que Eliseu diz, deixa tudo isso e vem fazer outra coisa. E há uma grande ruptura na vida de Eliseu. Eliseu abandona todas as coisas para seguir o seu chamado profético, assim como Elias. Eliseu é chamado então, e Deus está dizendo, você precisa fazer uma grande ruptura. Primeira ruptura. Pegue o seu arado, pegue os bois, faça um cozido, um churrasco, queime todo o seu arado, mate os bois e distribua para todas as pessoas. Por quê? Porque você não vai voltar atrás, você vai caminhar, não há retrocesso. Vocês perceberam isso? Porque o texto está dizendo que ele fez ali. E ele não tinha mais como voltar. Agora só existe olhar para frente. Olhe para frente. Porque Eliseu podia dizer o seguinte, eu vou para o ministério, eu vou alugar aqui o meu arado, a minha fazenda, e se lá não der certo, eu volto. Deus disse, não, queima tudo, acabe com tudo, não há volta. É uma ruptura completa. E os meus pais? Vá lá conversar com eles. E o que eu tenho que falar dos meus pais? Acerta a situação com eles. Peça perdão para os seus pais, dê um beijo, porque você precisa fazer uma grande ruptura na sua família também. Eu sei que existem algumas feridas no nosso passado que nós precisamos fazer algumas rupturas, porque tem algumas portas novas que não vão se abrir enquanto aquelas portas novas, velhas, estiverem abertas também. Deus está dizendo, fecha isso aqui, fecha a fazenda, queima o teu arado, cozinha os teus bois, acerte tudo, mas vamos começar algo novo na sua vida. Então, se você tem passou por uma ferida, nós temos que revisitar o nosso passado, relembrar aquilo que dói, e dizer, Deus, eu quero romper com isso, eu quero experimentar uma grande ruptura na minha vida, eu quero romper com isso e viver uma nova vida. Não existe ruptura e rupturas, feridas curadas, se você não quiser. Eliseu disse, eu vou, Elias. Porque muita gente continua magoado, continua murmurador, continua sofrendo,
continua nessa vida de lamentação, de vitimização, porque não quer romper. Um dia eu tive que romper também, e dizer: Deus, cura as minhas feridas. Eu sei que você não pode apagar aquilo que aconteceu no seu passado, mas você pode olhar para o seu passado e entender que a dor pode ser diminuída. Aquela dor do passado não precisa mais determinar o seu comportamento. E quando eu revisito o meu passado, eu hoje celebro e digo: Deus, obrigado por cura que o Senhor deu para a minha vida. O próximo desafio de Eliseu é fazer uma ruptura com sua família. Deus diz: vai lá. E é interessante que a família é sempre a origem das nossas maiores feridas. Já percebeu isso? É lá na família que as nossas maiores feridas estão concentradas. Não porque o nosso pai não nos amou, a nossa mãe nos amou, mas porque ali que nós crescemos, da maternidade ao servir o exército, todo o seu desenvolvimento vai acontecer na sua família. É na infância que as nossas feridas mais estão ali sendo trabalhadas. Então, quando você vai conversar com alguém, é sempre a família o primeiro lugar da sua ferida. Por que nós precisamos? Por que nós precisamos tanto revisitar o nosso passado? Por que você precisa tanto olhar para o seu passado? Porque aqui, é lá no passado, que eu consigo identificar as minhas dores. Eu gosto de fazer esse exercício sempre, de ficar me lembrando, de olhando e dizendo: Deus, aqui doía, mas não dói mais. Há uma cicatriz, mas essas lembranças arquivadas no meu coração já não dói mais. Hoje eu posso sentar com meu pai de 96 anos e celebrar. Hoje eu posso olhar e dizer: vamos contar aquelas histórias dos 10 anos, dos 9 anos, dos 7 anos, e vamos rir. Você diz: agora é fácil rir, mas quando eu tinha 4 anos não era fácil, né? Quando eu não entendia porque meu pai tanto me chamava de imbecil e fracassado, eu sei que eu não entendo. Feridas que precisam ser tratadas, por isso eu preciso olhar o passado para encontrar as fontes da nossa dor. O passado não fica para trás. O passado não fica para trás. Ele vive no presente. Você diz: o que passou, passou. O passado continua dentro, arquivado na sua mente e no seu coração. E o que você passou pela sua infância, por aqueles anos, hoje está determinando o adulto que você é. Então não tem como desligar o passado. Ele está arquivado nas nossas lembranças. E ele vai determinar o nosso comportamento, o que você é hoje. Eu preciso revisitar essas memórias arquivadas para dar um novo sentido e diminuir a minha dor. Porque há muita bagagem que eu estou carregando que são bagagens desnecessárias. Há tanta coisa que eu estou carregando que eu não preciso carregar. Deus diz para Eliseu: vai lá, conversa com os teus pais, vê o problema da sua família. Como é que eu posso ter uma identidade sarada? Porque falar de identidade ferida é muito fácil. Muita gente machucada. Os psicólogos estão sem agenda para atender tanta gente machucada. Mas precisamos ter uma identidade sarada. E a primeira coisa é que minha identidade sarada acontece quando eu entendo a minha dignidade em Cristo Jesus. Aqui está o pulo do gato. A minha identidade sarada é quando eu entendo a minha dignidade em Cristo Jesus. Você pode pensar: mas pastor, isso não é automotivação, não? Isso não é motivação? Quando eu assisto uma palestra sobre motivação, a motivação só demora 72 horas. Lá para quarta-feira, toda essa alegria gerada por aquelas palavras, eu vou enfrentar problemas, daqui a pouco tudo volta ao normal. Por isso que tem gente vivendo a cada 4 dias uma palestra de motivação. Mas aqui não é motivação, aqui é o que a palavra de Deus está dizendo sobre você. É diferente. Está dizendo que em Cristo Jesus eu tenho intimidade. Isso é um carro forte que me ajuda a entender. A segunda
coisa que o texto da palavra de Deus diz é que você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Essa é a verdade que sustenta o meu coração. Amém? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu sou o que Deus está dizendo que eu sou. Todos os dias, nesses anos todos, eu me assegurei a esta palavra. Eu afirmo esta palavra. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que amigos, que alguns parentes e algumas pessoas disseram sobre mim. Aquilo criou uma lacuna profunda no meu coração. E me levou a passar alguns dias, algumas madrugadas chorando, lamentando. Mas eu não sou isso. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. É a verdade que vai calar as vozes. Porque todos os dias eu digo, eu sou especial em Cristo Jesus. Eu sou amado, amém? Mas vinha algumas vozes dizendo não. E o diabo trabalha dizendo, você não é isso. Porque quando Jesus esteve no deserto, o diabo foi lá. E o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és. Então, existem vozes que tentam calar, vozes externas. Há pensamentos automáticos negativos que trabalham a sua memória, que constroem lembranças negativas e sempre te leva a entender o foco pior da situação. Tem lembranças que distorcem a realidade da vida e elas são automáticas, pensamentos automáticos que vêm dizer não é isso, não é isso, não é isso. E quando você está diante de uma situação, o pensamento te leva sempre para uma tragédia. Então todos os dias eu preciso dizer, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou. É o que Deus está dizendo sobre mim. A terceira coisa que eu quero dizer para você é que eu, em Cristo Jesus, você é aquilo que as Escrituras dizem que você é. Tudo que a Escritura diz, você é. Você é aquilo que as Escrituras estão dizendo, mais nada, amém? A Bíblia está dizendo isso sobre você. Independente do que aconteceu no seu passado, você é o que as Escrituras dizem que você é. E o que eu sou? Primeiro, e o que eu sou? Primeiro, eu sou o quê? Eu sou a nova criação de Deus, gerado no Espírito Santo, justificado. Eu sou a nova criação de Deus. Amém? A criação velha passou. Deus me recriou em Cristo Jesus. Ele deu um nome e escreveu meu nome na sua agenda. Há uma nova recriação dentro de mim. Quando eu penso em coisas passadas que me machucam, que me doem, eu digo para mim, eu sou uma nova criação de Deus. Deus me recriou. As vozes que saem das minhas emoções são confiáveis. As vozes que vêm de uma memória ainda machucada no passado tentam dizer não, mas eu repito, eu sou a nova criação de Deus, gerada no Espírito e justificada em Cristo Jesus. Aleluia! Eu sou. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre essas coisas? A Bíblia diz 3 coisas para você. Primeiro, você é livre em Cristo Jesus. Amém? Você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a minha consciência não é confiável. O diabo não é confiável. Os amigos não são confiáveis. Mas eu repito para mim, eu sou livre em Cristo Jesus. Não há uma condenação para mim. Aleluia. A segunda coisa que a Bíblia diz para mim sobre isso é que eu sou perdoado em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sou perdoado. Você é perdoado se você crê no Senhor Jesus. Pastor, mas eu tenho um passado. O seu passado foi perdoado.
Não há nada no inferno contra você. Não há nada no céu contra você. O que tem no céu contra você são declarações de amor que o Cordeiro de Deus está declarando na presença de Deus sobre você. Aleluia. Você é perdoado. Pastor, nós vamos fazer terapia, faça. Mas quando a sua terapeuta perguntar, diga: eu sou perdoado em Cristo Jesus. E esta verdade, ela é revolucionária no seu coração. E eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou livre em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu em Cristo Jesus, eu sou herdeiro de todas as bênçãos celestiais em Cristo. Eu fui comprado por um alto preço e eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Porque esse homem, ele cada dia mais se corrompe. A Bíblia diz que o meu corpo se corrompe, mas o renovo, o corpo incorruptível, se renova todos os dias. E essa é a minha esperança em Cristo Jesus. E eu, em Cristo, eu sou inteiro. Eu não sou fragmentado. Eu sou curado, eu sou liberto. Por isso que as feridas do passado não definem quem eu sou. Não foram as brigas com meu pai que devem determinar a minha ação como adulto hoje. Não foi o dia que a minha mãe amava mais aquele irmão do que eu, que vai definir e que vai me levar a me humilhar a mão dos outros, suplicar um abraço do outro. Isso não vai definir quem eu sou. Por quê? Porque em Cristo eu sou inteiro, eu sou curado, eu sou liberto. Por isso, essa ferida não vai determinar quem eu sou hoje em dia. Aleluia! Você é de Deus. Em Cristo eu sou inteiro. Toda a minha identidade ferida esconde atrás de uma dor. Por isso eu preciso o tempo todo estar recorrendo para tentar diminuir aquela dor. Deixe que o sangue de Jesus esteja curando também a sua dor. Mas pastor, como é complicado. Por isso que eu preciso todos os dias dizer: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que as Escrituras dizem que eu sou. E quando vem dizendo não é isso, eu declaro: é isso sim, eu creio. Diz que eu sou, eu creio, porque o justo vive pela fé. Eu declaro isso para mim. Independentemente das minhas rupturas no passado, independentemente do que aconteceu comigo, eu sei qual é a minha posição em Cristo Jesus. Eu sei que Deus me ama. Possam ser amados por outras pessoas, mas só uma coisa que eu garanto: Deus me ama e Deus ama você. Aleluia. E porque eu preciso declarar, porque eu preciso dessas verdades. Porque a minha identidade ferida, muitas vezes, tem muitas fontes para recorrer. Uma das fontes é o coração enganoso. Minhas emoções e sentimentos, desejos são falhos. Eu não posso confiar no meu coração, não. Tem dias que eu acordo, uma alegria imensa. Principalmente quando eu sei que alguém me convidou para comer uma galinha caipira. Pensa numa alegria. Uma alegria. Tem dias que eu acordo com um sentimento de tristeza. E parece que vai chover o dia todo. Eu não posso confiar nas minhas emoções. Eu tenho que confiar na palavra. Deus está comigo. Ele me sustenta. Eu também não posso confiar porque a pressão lá de fora, de crítica. Quem está lá fora vai me criticar, vai me dar pressão, vai dizer aquilo que eu não sou, vai me avaliar por causa de um comportamento, por causa de uma ação minha, vai dizer: você é assim, assim. Eu não sou assim. Deus está trabalhando em mim, Deus está cuidando de mim. Pensamentos negativos automáticos vão me convencer, pensamentos involuntários que distorcem a realidade todos os dias, e eles focam no pior cenário. Eu tenho que dizer: não, Deus tem o melhor cenário para a minha vida. Amém? E às vezes a gente confunde a ansiedade com esses pensamentos negativos, e a nossa mente mistura uma confusão diabólica durante o dia. Aí eu volto para lá e digo: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Identidade sarada não é esquecer o que aconteceu no passado,
mas mudar a minha relação com a minha dor. Eu lembro da minha adolescência, lembro dos conflitos com meu pai, lembro das lutas, mas isso não dói mais no meu coração faz muito tempo. O Senhor Jesus sarou aquilo que estava arquivado de dor no meu coração. Amém? Você diz, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho a minha dignidade. As vozes externas e internas não vão tirar de mim a minha dignidade. O diabo não vai tirar a minha dignidade. Eu sou amado, perdoado e liberto em Cristo Jesus. Posso não ter emoções confiáveis, posso não ter temperamentos confiáveis, mas eu sei quem eu sou. Deus é o meu Pai. Enquanto cantamos, o Espírito vai visitar você, vai estar ministrando sobre a sua vida.